Amados e queridos irmãos, para nós outra mais um motivo de grande alegria. Mais uma vez reunido para apresentar o nosso programa Mesa Redonda Entre Amigos. É o 12º episódio entre nós, desta vez com o pastor Carlos Guto, é o nosso convidado, ele é bacharel em Direito, um homem muito inteligente. Para isso eu lhe convidei para tratarmos de uma coisa que eu considero de suma importância. Sobre o verbo dano, dano moral, dano material e o dano comercial e o dano espiritual, que é o mais perigoso. O nego fala em coronavírus, fala em toda coisa ruim, mas esquece do dano da segunda morte. E hoje eu convidei o irmão realmente capacitado neste assunto, para tratarmos deste assunto. Pastor Carlos Guto, para nós é um prazer muito grande ter convidado o irmão. E o irmão ter atendido o nosso convite. Para isto, eu agradeço muito. Para registrar a nossa conversa, eu quero ler um versículo na Palavra de Deus, no primeiro versículo da Bíblia, que diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. Amém. Deus abençoe a todos nós, para que possamos alcançar a sua misericórdia. Amém. Pois a sua misericórdia dure para sempre. Pastor Carlos Guto, nos fale inicialmente sobre o dano material. Dano material. Muito bem, pastor, a paz do Senhor. Quero saudar os ouvintes também, com uma boa noite, que Deus abençoe. E agradecer, pastor, o convite, de estar aqui no seu programa, no canal do YouTube, Mesa Redonda Entre Amigos, Somos crentes salvos em Jesus Cristo, cremos na palavra de Deus. E hoje estamos para tratar da temática que nos foi proposta, a questão do dano, E, em especial, falar, não deixar de lado a questão espiritual, concernente ao dano espiritual que está imposto a todos os homens. É importante dizer com relação à questão jurídica sobre dano, que de início a gente não tinha nenhuma previsão legal para alguns tipos de dano. A legislação brasileira, até antes da Constituição que está em vigor, ela só previu o dano material, que é o dano que o senhor quer que a gente inicie falando. E antes de 1988, só o dano material é que era abordado pelo direito brasileiro. De lá para cá, vem sofrendo modificações e foi incluído na Constituição, no artigo 5º, o inciso 5 e inciso 10 também, se não me engano, que o dano moral também teria que ser abordado, tratado pelos juristas do país em qualquer tipo de ação que pleiteasse uma indenização por dano. E a previsão é esta, que todo mundo que comete algum tipo de erro contra outrem, contra o seu próximo, é responsabilizado pelo dano, seja ele material, moral, dano estético, dano à honra, à imagem, à vida privada das pessoas. Então eu não posso, na minha condição de cidadão, interferir na vida privada do senhor, por exemplo, na sua vida íntima, e nem posso lhe gerar nenhum tipo de dano, seja ele material, como por exemplo, danificar o muro da sua casa pela queda de uma árvore que está plantada na minha casa, por exemplo, bater o seu veículo e não lhe indenizar pelo prejuízo que eu lhe causei. Então, tudo que eu, como cidadão, praticar de errado, que venha prejudicar outrem, prejudicar outro cidadão, eu sou obrigado pela legislação brasileira a indenizar o senhor ou quem quer que seja. Então, isso é dano material. O dano moral é quando eu falo mal do senhor, quando eu uso o seu nome de modo indevido, quando eu distribuo informação caluniosa a respeito do senhor, por exemplo. Tudo isso que eu fazendo, mesmo que seja
sem intenção, né, eu terei que ser responsabilizado. Porque a legislação brasileira adotou o modelo da teoria da culpa. Então, não importa se eu queria fazer aquilo, se foi proposital ou não. Eu posso ter, por um lapso meu, um esquecimento, determinada situação que eu venha, por exemplo, não ter prática com aquilo e tentar fazer aquele ato. Por exemplo, dirigir um veículo. Eu não tenho prática em dirigir um veículo, mas se eu dirigir um veículo e bater no senhor, atropelar, bater num bem seu, mesmo não querendo fazê-lo, em razão da minha imperícia, de eu não ter prática com o dirigir veículo, no exemplo, eu terei que indenizar o senhor por qualquer prejuízo que lhe causar. Cobra aquele dano. Cobrir o dano. O dano, ele tem a indenização no dano, seja material, seja moral, a imagem, a honra da pessoa, ela tem caráter, né? E o principal caráter dela é o caráter punitivo e o outro é o educativo. É como se fosse o exemplo da multa, né? O cidadão, ele comete várias infrações de trânsito, por exemplo, né? E ele é multado. Se ele não for multado, ele não para de cometer aquelas infrações. Mesma coisa eu cometer algum dano material contra o senhor, né? Quebrar o seu celular, por exemplo, né? E eu não sou responsabilizado em lhe devolver o valor do seu celular, ou lhe dar um novo celular, ou o valor em dinheiro correspondente ao bem, eu nunca vou aprender, né? Então eu preciso ser punido para que eu venha ter essa educação de não mais praticar qualquer ato danoso contra quem quer que seja. Então a legislação, ela prevê tudo isso para que a gente consiga, né, conviver com decisões judiciais que vão nos levar a uma compensação. Eu cometi o dano contra o senhor, eu vou ter que compensar aquele dano, lhe restituindo o valor ou o bem. Eu invento uma calúnia muito séria com o senhor. Ela pode me render quantos anos de prisão? Não, na verdade, no Brasil, a prisão civil, ela quase que não está mais em voga, né? Então, por questão de dano, né, dano material, dano moral, esses danos dos quais nós falamos, não vai haver prisão civil nessa situação. Prisão civil só há na questão com relação a alimentos, tá? Está devendo pensão alimentícia em atraso, pode sofrer uma prisão civil aquele devedor de alimentos. Mas questão de dano, não tem previsão legal para se prender alguém em razão do dano. Isso aqui no Brasil. O Brasil, ele foi um dos últimos países ocidentais a tratar sobre dano, né? A questão do dano. Como se diz, né? O Brasil, ele copia por último aquilo de bom que tem lá fora, né? De bom quando copia de bom. Viu? Quando nós copiamos algo de bom, por exemplo, em países estrangeiros, com relação à questão de legislação, muitas das vezes já copia atrasado. É a questão do dano, por exemplo. O dano, principalmente o moral. O Brasil foi um dos últimos a adotar a responsabilização por cometimento de dano moral de uma pessoa para com a outra. Que pode se estender também para a pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica pode, né, denegrir um determinado cidadão e também será responsabilizado da mesma maneira. A exemplo da questão do protesto, né? Protesta o nome de uma pessoa sem ela estar devendo. No SPC, no Serasa, né? E aí aquela pessoa não está devendo. Quem protestou? Uma empresa. Aquela empresa será responsabilizada? Sim, será. Aí é a previsão do Código de Defesa do Consumidor, que se aliou à Constituição e ao Código Civil para garantir esse direito, também para o cidadão na relação de consumo. Tem que ressarciar a pessoa. Tem que ressarcir, né? Questão de calúnia, questão de difamação, de injúria, todos esses que eu falei aqui agora são crimes. E ao praticar esses crimes, eu também cometo um dano à imagem de alguém, né? Inventar uma fofoca da pessoa, né? Usar o nome da pessoa de maneira injuriosa, caluniosa, né? Difamatória, tudo isso é crime. E além de sofrer, né, a pena por ter cometido o crime de calúnia, injúria e difamação,
eu também vou responder na área civil. Aquela pessoa de quem eu falei mal, se não ficar provado aquilo que eu falei, ela vai entrar com uma ação contra mim ou contra quem quer que seja, que tenha praticado esse ato criminoso, e ela sofrerá também uma condenação civil para indenizar quem foi caluniado, quem foi difamado, de alguma forma. Né? Porque, como diz a Bíblia, né? O bom nome tem muito valor. Exato. Né? A melhor coisa é a gente preservar o nosso nome intacto, livre de erros, né? Não que a gente consiga 100%, viu? Eu gosto das coisas assim, bem harmonizadas. É muito difícil. Tem pessoas que, por qualquer uma coisa, eu vi dizer isso de fulano, ele Espalhe. espalha. Isso é muito incrível. É uma coisa danosa. Não é difícil o cara espalhar, difícil ele juntar. É verdade. Difícil ele juntar. Espalhar, espalha só numa palavra. Isso. Tem uma parábola no direito, pastor, que fala exatamente isso que o senhor falou. É a questão do dano, da divulgação, de modo errôneo acerca de quem quer que seja, é comparado ao fato de uma pessoa pegar um saco cheio de plumas, de penas, subir a um monte e jogar aquelas penas ao vento. E depois ela não terá condições de voltar e sair catando pena por pena, recolher de volta tudo ao saco. Né? Mesma coisa, a questão da divulgação, de modo calunioso com relação a uma pessoa, ao seu nome, por aí, sem nenhuma razão de causa. Né? Você não vai conseguir, pode até pedir perdão e ser perdoado, mas não vai conseguir retirar aquela história que a pessoa criou. Aquela imagem. Isso. E aí lembra agora do pastor. A irmã divulgou algo errado sobre o pastor, não é isso? Foi. Aí depois que tinha errado, queria que ele perdoasse. Eu disse, não é difícil ele perdoar. Agora, difícil é eu convencer o povo que essa história já se espalhou nos 4 cantos dessa cidade, que a senhora não reconhece que estava errada. Exatamente. Então, assim, Vamos morrer dizendo que eu sou o culpado. o perdão ele é válido, né? Principalmente entre nós cristãos. Mas, quando se divulga uma história, a história fica. Fica. Né? E aí é que entra a questão da indenização por dano moral. Nesse caso, dano moral, justamente. Nós falamos de todos os danos, pastor, e o senhor, na sua reflexão, nos fez lembrar Apocalipse capítulo 11, não é isso? 2:11, perdão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Esse daí é um dano irreparável. O dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Quando Adão pecou, né, todos nós fomos submetidos à questão da mortalidade. Nós passaríamos a morrer também. Todos ficamos sujeitos à morte. Todos nós sujeitos à morte em razão do pecado. Né? O pecado, ele gera um dano para a humanidade. Então, eu vou morrer, o senhor vai morrer, todo mundo vai passar pela morte. Essa morte, ela é a primeira morte, não é isso? É uma morte transitória. É uma morte transitória. E a Bíblia nos mostra que dela cabe até a ressurreição. Né? E quando se fala de Apocalipse, capítulo 2, verso 11, Jesus escrevendo às igrejas, dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem-aventurado. Exatamente, o vencedor. Que não sofre o dano da segunda morte. Da segunda morte. Que segunda morte é essa? É a morte do juízo final. O Apocalipse, lá no finalzinho, capítulo 20, 22, vai esclarecer que a segunda morte é o lago de fogo e de enxofre. A morte e os mortos, e o mais os mortos que nele há, foram lançados no lago de fogo. No lago de fogo. Essa segunda morte só vai sofrer quem? Os personagens bíblicos, Satanás, o anticristo, a besta, o falso profeta e os humanos que se enquadrarem na questão do pecado. Para você ter uma ideia do lago de fogo, que a Bíblia fala, a própria ciência já detectou, está se aproximando da Terra um lago de fogo 2 vezes mais do que o tamanho do planeta Terra.
O fogo é tão quente que ele é azul. Quando a luz do sol, a quintura do sol bate nele, ela coalha, gela. Fica sem efeito. Não representa nada. As profecias bíblicas, elas vão se cumprir. E a ciência ela tem colaborado para mostrar E a ciência já que tudo descobriu que a Bíblia diz é verdade. a aproximação desse lago em Crige, que se aproxima do planeta Terra. A Bíblia é uma palavra real. E verdadeira, e ela vai se cumprir. Pastor, todas as pessoas que vivem e continuam por suas próprias vontades a viver no pecado, elas vão precisar, para não passar por essa segunda morte, ter um encontro real com Jesus. O único meio que escapa. Jesus disse o seguinte: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, porque passou da morte para a vida. É o único meio que livra o homem do dano da segunda morte. Hoje nós estamos vivendo um momento de crise no mundo, né, pastor? Grande. Todos nós preocupados, né? Todos nós preocupados, alguns mais, outros menos, com relação à questão da pandemia, né? E muitos têm sido levados à morte em razão desse vírus, né? E aí as pessoas estão num momento de pavor, mas aí a reflexão bíblica ela nos faz pensar da seguinte forma: quão pior é, não a primeira, mas a segunda morte é pior, porque ela reflete a condenação eterna do homem, e após isto não há saída, não há escape, não há escapatória. Para o coronavírus tem cura, para o pecado tem cura, mas para o juízo final de Deus, que levará o homem à segunda morte, não tem mais saída. Eu tive um encontro pessoal com Satanás, assim, de cara. Tem gente que diz, isso é aqui nada de loucura, aqui nada. Eu conheço Deus e o diabo, todos dois. Já vi um e já vi o outro. Tive um encontro assim com Satanás na cara. E ele me xingou muito, usou de tanta coisa. E eu disse para ele, quando tu acabar de contar a tua história aí, eu vou te mandar para o quinto dos infernos. E ele chorou muito, berrou como jumento, dizendo que sabia que ia para lá, que lá era o lugar dele. Mas era tão ruim que ele não queria ir só. Ele induzia a humanidade a cair no fracasso para ele não ficar só lá dentro, porque o negócio é tenebroso. Isto ele disse para mim, que o negócio lá é tenebroso. O diabo ele é uma criatura celestial e ele não tem mais remédio para ele. Mas para o ser humano, pastor, ainda há remédio. Jesus Cristo. Jesus ele é o remédio para a humanidade. Antes da primeira e também antes da segunda morte, você ele ainda tem uma chance. Jesus é essa chance, Jesus é essa saída, Jesus é a solução para o problema do pecado. E da morte também. As pessoas brincam com coisas sérias. Um dia desse eu estava olhando, o camarada fazendo uma brincadeira, fazendo o papel de Satanás, arrastando Jesus pelo braço, derrotando Jesus. Agora, sabe o que aconteceu com ele? Ele vinha num carro em alta velocidade e entrou no fundo de uma carreta, ficou só o bagaço. E agora foi que ele foi se encontrar com o que induzia ele a fazer aquilo. Lá é onde ele vai rir da cara dele. E dar pancada nele lá, mostrar que ele fez o que ele mandava, mas também não escapou de ser um companheiro lá de fogo, mais ele. Eu quero lhe agradecer e o senhor ter aceitado o nosso convite e mandar um abraço para a irmã Neila, né? Obrigado, pastor. Um abraço para ela, os meninos, e dizer para ela que o canalzinho está aberto, ela vem aqui também. No dia que eu vou fazer um trabalho com a Thalita, ela é minha convidada para dar um apoio à cantora, sentar do lado dela e ela saber que não está só naquela batalha. Obrigado, pastor. Grande abraço e o nosso canal está aberto.
aberto para nós trabalhar. Pastor Carlos Guto, a minha preocupação da gente ter um canalzinho desse não é para a gente fazer graça com ninguém, fazer desabafo com ninguém, coisas sem fundamento. Porque o tempo é ouro, não é? A minha preocupação é a gente ter a oportunidade de levar uma palavra limpa para um mundo tão tenebroso. Amém, graças a Deus. A internet ela é sem fronteira. Ela chega a 186 países do mundo. Quer dizer, o senhor está falando uma coisa aí tão simples, tão séria e tão aplicada, que ela vai chegar aos ouvidos de pessoas que você nunca viu e nem ouviu, e ele vai lhe ouvir e vai agradecer pelo que ouviu. Deus abençoe grandemente o senhor e não vai custar o senhor. Obrigado, pastor. Será o nosso convidado para uma segunda etapa. Amém. Convido a você que nos ouve, para se inscrever no nosso canal, nos dê força. Se a gente está pedindo para você inscrever, não é você dar o que é seu, não. É só seu apoio moral, já é muita coisa. O senhor faça uma inscrição, nos ajude com o apoio moral. O meu interesse é esse, a gente falar coisas sérias da vida. Eu quero concluir esse trabalho com a cantora Thalita cantando um hino muito bonito para nós ouvir nos tempos de coronavírus. Só fala em corona ruim, só fala em coisa ruim. Vamos falar em coisa boa também. Às vezes salvar as almas e fazer coisa bonita por elas. Amém. Meus queridos, eu fiz uma promessa e Deus cumpriu por mim, que no meu programa próximo, que seria esse, eu teria a presença de uma cantora. E eu achei por bem convidar a cantora Thalita Rodrigues para ela cantar um hino de louvor a Deus, porque nosso próximo programa será com ela. E hoje ela vai só ter um encontro com a Mesa Redonda, para quando ela vir, ela já está mais acostumada com ele e saber que este é um canal de Deus, que Deus abriu para nós, os filhos dele, falar do que é dele. E coisa boa que a gente fala daquilo que é do pai da gente, né? Amém. E eu estou muito alegre por isso. Cantora, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pelo convite, você ter aceitado. E agora quero pedir que você cante um hino bonito para nós. Amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, os ouvintes com uma boa noite de salvação, aqueles que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus. Quero deixar aqui um louvor a todos nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo de coronavírus. Quero dizer para você, deixar esse louvor como uma palavra para o seu coração e dizer que o Senhor, Ele cuida de nós em todos os momentos. Ouça esse hino, feche os seus olhos e abra o seu coração, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite, nesse dia. Não sei a hora que você vai estar ouvindo, mas o Senhor vai falar com você. Amém? Amém. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero
Escute agora. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. Isso é Deus falando. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para você amadurecer e depois tem novidade para você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido, eu cuido, eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Amém. Amém. Deus abençoe você, Thalita. E no próximo programa, eu quero reiterar o meu convite. Amém, pastor. Você se prepare com seus hinos e fique à vontade. Eu gosto muito de cantar para tirar oferta com igreja que tem muita gente, porque o povo paga logo para se ver livre de mim e a pessoa tira uma boa oferta. Passou disso aí, acabou meu trabalho. Deus abençoe. Amém. E lhe traga de volta no programa. Um abraço para sua mãe e a família. Amém. No passado, você era muito pequena, seu pai foi um dos melhores amigos meus nessa terra. Muito amigo. Deixei ele um dia bem pertinho do reino de Deus. E nós íamos assim, vimos uma chuva, eu meti a mão nela, ela abriu para um lado e nós passamos aqui, a beirando aqui. Chovia para um lado aqui, o sol aqui. Mas ele me fez uma grande vantagem depois daquilo. Lá onde nós morávamos tinha uma pessoa que me maltratava muito. Ele chegou lá, foi lá e eu vim e pediu uma coisa. Larga o pastor Bandeira de mão. Ele é um homem de Deus. E contou para o outro que viu, e o outro sim, acreditou nele e me largou de mão até hoje. Eu fiquei devendo. Isso é seu pai. Deus te abençoe grandemente no nome do Rei. Amém? Eu